pré-jogo de final. Contando tudo aqui no Raiz Tricolor, acredito que tenha feito o pré-jogo de algumas finais, né? Final da Taça Guanabara de 2019, a gente acabou perdendo. Final da Taça Rio de 2020, que a gente ganhou. A final do Campeonato Carioca de 2021. Canal do Carioca de 2022. Obviamente, são muitas finais que já foram feitas aqui o pré-jogo. Esse talvez tenha alguma coisinha diferente. Você vai entender logo depois desse vídeo de pré-jogo. Então, meu amigo, já solta o like aí, que hoje é pré-jogo de Fla-Flu. Seja bem-vindo, você guerreiro, você guerreira de todo o Brasil, de todo o mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Você não perde nada deixando um like aqui embaixo. Sabia disso? Não perde nada. Ah, Gabriel, não perde nada. Não esquece de dar um like embaixo, se inscrever aqui no canal também, dá essa moral pra gente aí. E claro, também dá uma moral, cara, pro nosso patrocinador OneFootball. Por quê? Que eu tô falando aqui que é importante você saber. Hoje é um jogo, pô, 8h30 da noite, sábado, etc. Tem gente que vai estar no tardezinha, né? Pô, beleza, se você, esse cara, eu não vou te julgar agora. Nesse momento eu não vou te julgar, não. Baixa o OneFootball pra eu não te julgar. Baixa o OneFootball, esteja ali com o aplicativo instalado, com a notificaçãozinha ativada e você vai ficar sabendo tudo do jogo. Beleza? O link tá aqui na descrição, você vai lá, faz isso, e aí ninguém aqui vai te julgar se você fizer isso. Se você não fizer, você vai ser julgado, né? Enfim, pré-jogo de Fluminense e Flamengo, na verdade hoje Fla-Flu, né? Flamengo e Fluminense, 8h30 da noite, o jogo tem a transmissão da Band, do Band Esporte, e tem transmissão de graça na internet, sem delay, pela Dali. Então, se você quiser mesmo dar uma moral pra gente, vai assistir lá na Dali, sem delay, com imagens, a nossa narração, minha narração, os comentários do Fio. Ah, não, Gabriel e tal, já tem a TV aqui da sala, não tem como assistir. Pô, beleza, tranquilão. Você vem aqui embaixo pra poder se inscrever no canal e assistir a nossa transmissão em áudio aqui no YouTube. Fla-Flu de número 442, é um Fla-Flu com 2 volantes, com 2 meias, 442, 140 vitórias nossas, 141 empates. A gente tá quase empatando com o empate, né? E 160 vitórias deles. Hoje, pro pré-jogo também não ser muito longo e tal, porque a gente tem muita coisa pra poder falar, não vou relembrar um jogo histórico, até porque final, Fla-Flu, a gente já relembra praticamente o tempo inteiro. Bem, vou falar direto já do jogo, sem oba-oba, tá? Aqui nesse canal não teremos oba-oba, mas tem motivos. E eu confesso que eu fiquei preocupado essa semana quando eu percebi que, sim, eu estava no modo oba-oba, mas ao mesmo tempo em que eu falei, tá bom, então vamos parar. E aí eu não achava muitos motivos pra parar. Eu tô trabalhando na sinceridade. Fluminense pode perder? Pode. Inclusive, se você olhar casas de apostas, elas pagam menos pro Flamengo ganhar o jogo de hoje e menos pro Flamengo ser campeão. Ou seja, pra elas o Flamengo é favorito. Então, querendo ou não, a gente tem que vir pra cá pra poder falar que o momento é bom, o clima é ótimo para esse jogo de ida. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho de bola em campo. A gente vai ver que dentro das 4 linhas o nosso time neste momento tem qualidade e vive um momento melhor. Mas assim, foram 2 semanas parados. O time deles já vinha numa evolução ali ao longo da semifinal, e o nosso, obviamente, teve o trauma do 2x1 lá em Volta Redonda. O 7x0 dá uma moral? Dá, mas eles vinham uma evolução, não era aquele Flamengo bagunça total, apesar de ser um pouquinho, mas não era bagunça total. Neste jogo de ida, a maioria é deles, no estádio, tudo bem que quando isso fez diferença, né? Mas enfim. Então assim, nesse caso específico, a gente tem que pontuar algumas coisinhas pra tentar diminuir o seu oba-oba. Vai ser difícil, porque, né, a gente tenta ser humilde, mas o Fluminense não deixa. Vamos pro bola em campo, e eu vou botar aí na tela aquele mapinha que eu sempre coloco, né, do programinha que a gente tem. E quando é jogo assim maior e tal, do Brasileirão, muito provavelmente eu devo fazer isso, vou tentar fazer isso em todos os jogos, que é sempre trazer também aqui já junto a provável escalação do adversário. O Flamengo pode mudar, o Vitor Pereira é daqueles treinadores que mudam bastante a escalação e tal, mas isso aqui é o provável aí, pelo que eu dei uma sondada na última sexta-feira, né? Escalação do Fluminense, a provável é com Fábio, Nino, David Braz e Alexander, André, Martinelli, Ganso, Cano,
como centroavante, com John Arias e Keno. Aí a gente vai. O Keno tá até aqui com a camisa 25, mas na verdade o Keno agora é camisa 11, né? O John Kennedy é o novo camisa 9 e o Keno é camisa 11, né? Depois eu acerto isso daqui. Dentro dessa escalação do Fluminense, fica a dúvida, será que o Fernando Diniz vai fazer aquela escalação que eu comentei, né, na última partida? Quem viu os vídeos após a vitória contra o Volta Redonda viu falando sobre isso, que era o Keno e o John Arias estavam muito abertos, mas eles não estavam isoladões. O Samuel Xavier e o Alexander apareciam muito bem para formar praticamente uma linha de 5 jogadores aqui no ataque e por vezes uma linha de 4 jogadores no ataque ou uma linha de 5 no meio de campo, fazendo por muitas vezes que o Fluminense tivesse uma progressão muito boa pro campo de ataque. Só que o Volta Redonda se fechou. O objetivo inicial do Volta Redonda era ficar fechado e o Fluminense precisava abrir espaços na defesa. Contra o Flamengo, que deve vir com uma escalação com Santos, 3 zagueiros, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Davi Luiz. Confesso que não sei qual que é a armação, mas acredito que o Davi Luiz jogue mais pelo meio e o Léo Pereira mais aberto na esquerda, o Fabrício Bruno na direita. Na ala pela esquerda o Ayrton Lucas, na ala pela direita o uruguaio Varela, com o Thiago Maia como volante, o Gerson, Everton Ribeiro, o Gabriel Barbosa como atacante, meio caindo aqui também como apoio ao Pedro, que é o centroavante. Esse é o provável time do Flamengo, mas como eu falei, muito provavelmente ele não deve jogar com esse time, justamente porque roda bastante a equipe. O Flamengo tem o desfalque do uruguaio de Arrascaeta, não joga nem a ida nem a volta, e por isso Everton Ribeiro será uma opção aqui no meio, ou ele, ou talvez o Everton Cebolinha, também é outro que pode pintar como titular dessa partida. Dentro da lógica do Flamengo, aonde eles vão provavelmente explorar o Fluminense? No Gabriel Barbosa, no Varela, talvez até com Everton Ribeiro caindo em cima do Alexander. A marcação do lado esquerdo do Fluminense, apesar de por várias vezes André e Martinelli ficarem rodando, tem no Alexander o seu elo mais fraco, como eu já falei algumas vezes. Ele é bom no 1 contra 1, mas cedeu no clássico que jogou, no clássico passado, não foi uma boa opção. Aí você vai falar, Gabriel, mas Alexander não é lateral esquerdo. Concordamos. O lateral esquerdo do Fluminense se chama Marcelo, que está relacionado para a partida. Vai para o jogo. Será titular? Será a estreia dele? Não sei. Eu acho que é possível o Marcelo estrear, mas acho que é pouco provável, levando em consideração que o jogador não tem o Marcelo. Deu uma entrevista falando que ainda não terminou a sua preparação para desde a chegada. Então não sei se o Diniz já coloca ele de cara como titular. Acho pouco provável, mas estamos falando de senhor Fernando Diniz, não dá pra gente cravar nada, né? Enfim, já a opção boa do lado do Fluminense, apesar deles terem Ayrton Lucas contra Samuel Xavier, que vai ser um embate muito interessante, eu sigo achando que contra o Flamengo, o Fluminense que tem um estilo fluido, ao mesmo tempo que joga com esses dois pontas contra o Volta Redonda, com 20 minutos, a gente estava vendo o John Arias caindo pela esquerda, o Ganso aparecendo por aqui também, o André e o Samuel Xavier dando a opção do outro lado, que é o jeito mais tradicional de jogar. Acho que esse jeito aí que eu acabei de mostrar é o jeito mais fácil de vencer o Flamengo, fazer o gol no Flamengo. A aglomeração de um lado, esse estilo de jogo mais solto e aposicional, justamente tentando finalizar a jogada, ou com uma ultrapassagem do Arias, uma chegada do André, uma chegada do Martinelli, numa jogada do Germancano entre os zagueiros do Flamengo, ou então na velocidade do Samuel Xavier, de repente nas costas do Ayrton Lucas, no mano a mano com o Léo Pereira. O que o Fluminense precisa utilizar, se o Flamengo entrar com essa formação, a lentidão do Davi Luiz, os contra-ataques vão ser essenciais para o Fluminense. Para isso, a gente pelo menos tem uma vantagem que é, o Flamengo joga, mas vai deixar jogar. Então, para isso, a gente tem que ter. O Vitor Pereira não tem muito aquele compromisso com a história recente do Flamengo, de muitos dinheiros e muitas qualidades e etc., de que ele tem que mandar no jogo. Não duvido do Vitor Pereira partir, o que é ruim pra gente, do Vitor Pereira partir para um esquema de dar a bola pro Fluminense e tentar ele exercer o contra-ataque. Agora, se for pra fazer isso, meu amigo, aí ele não vai de Everton Ribeiro, aí ele vai de Cebolinha e vai tentar implementar mais velocidade nessa saída do Flamengo. Vamos ver, é um jogo muito complicado, porque 2 semanas depois os times mudam muito, né? O Fluminense enfrentou o Flamengo há cerca de 20 dias. Óbvio que são outros times, mas a gente tenta pelo menos dar uma especulada aqui no que pode acontecer. E vamos torcer para que o David Braz faça uma boa partida e que a gente não fique pensando, mas e se colocasse o Vitor Mendes?
torcer para pelo menos ser uma boa partida do Fluminense. Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu esqueci de falar. Ah, tá. Manuel segue desfalcando, né? Tem a questão do David Braz. Não sei se Manuel vai ser relacionado já para essa partida, mas um que deve estar disponível no banco de reservas é John Kennedy. É a cara do Diniz botar o John Kennedy nesse jogo, tá? Na frente do Alan, na frente do Marrone, na frente de todo mundo. Botar o John Kennedy nesse jogo aí, talvez até mais no jogo de volta. Mas enfim, John Kennedy está relacionado. Marcelo também está relacionado. Ah, e você tem a questão do Arrascaeta fora e do John Arias está fisicamente um pouco baleado. E você vai falar, pô, Gabriel, mas não teve lesão? Não, não teve nada, de fato. Só que o John Arias jogou nesse período de data FIFA, enquanto o Fluminense ficou treinando direto, teve folga, etc. O John Arias viajou para o outro lado do globo, do mundo, para 24 horas de viagem para poder jogar 2 partidas. Ele jogou cerca de 100 minutos ali contra a Coreia e contra o Japão, e pegar 24 horas de voo direto e só treinar uma vez com o time desde os últimos 14 dias. Acho que ele só fez um treino com o time, foi nessa sexta-feira. Vamos torcer para isso não afetar o colombiano, mas lembre-se, uma atuação ruim dele, ele não é horroroso, ele não tem que sair do Fluminense, ele não é uma desgraça, ele não pipocou nem nada. Tem essa questão física. E por último, Ganso, né? Ganso tem que estar no jogo. O ano até agora de Ganso é um ano normal. E eu não quero que meu 10 tenha um ano normal. Paulo Henrique Ganso precisa participar do jogo, precisa querer jogo, mas ele é o cara dos jogos grandes. É um cara que aparece muito pra jogar e que gosta desse jogo grande, assim como o elenco do Fluminense. Por isso, confio que vai aparecer. Tomara, hein, Ganso. Bem, no meio de semana vai ter jogo complicado, então o Fluminense precisa entender que é um jogo de 180 minutos. Não adianta sair desesperado, se tomar um gol, alguma situação, bem como também fazer 1-0. Não adianta segurar o jogo, até porque, e nem sair maluco para poder fazer o segundo. Tem que jogar com inteligência, manter o seu jeito de jogo, entender que assim como lá em Volta Redonda, a gente não foi desesperado para cima, oh meu Deus, precisando desesperado do gol. Justamente deu uma tranquilidade na volta, só precisar da vitória. Também não é uma situação de mundo perfeito se a gente sair de hoje do Maracanã vitorioso. Arbitragem da partida será feita pelo senhor Wagner do Nascimento Magalhães. Enfim, eu vou falar isso toda vez, repetitivo, mas é o árbitro famoso pela final de 2017, num Fla-Flu, em que ele balança o apito, ou ele comemora, escolha a sua versão, mas é fato que de lá pra cá o Wagner do Nascimento Magalhães já apitou inúmeros jogos do Fluminense, inúmeros jogos do Flamengo, e não foi, a gente não teve qualquer tipo de reclamação. Você vai falar, Gabriel, isso isenta ele de erro? Não, óbvio que não isenta isso ele de erro, não. Inclusive ele foi o árbitro que apitou o 7-0 no Volta Redonda, até, tava lembrando qual foi o último jogo que ele apitou. Ele também apitou ano passado o jogo de ida do Campeonato Carioca, o 2-0 em cima do Flamengo, com um gol de Germancano. Então assim, mas não sei o que, cara, é o árbitro. Inclusive, a arbitragem do ano passado foi exatamente a mesma que vai ser na final desse ano. O Wagner do Nascimento Magalhães na ida e o Bruno Arleu de Araújo na volta. Querendo ou não, críticas à parte, são os dois árbitros em que podem apitar a final de Carioca hoje. É a grande verdade. Qualquer outro que colocassem, eu ia olhar e falar assim, sério, esse cara não vai aguentar esse jogo pegado e etc. Enfim, botaram dois árbitros que pelo menos têm experiência em jogos grandes. Torço pra poder dar certo. Tamo junto, até a próxima. Valeu!